E aí galera, segunda-feira, 23 de janeiro de 2023, ano de Nosso Senhor, ano da tecnologia. E por falar em tecnologia, esse podcast na verdade é uma forma de terapia que minha família me aconselhou para eu aprender a lidar com esse monte de porcaria que se passa na minha cabeça. Mundo Trágico de Oz, aqui você vai acompanhar notícias com ponto de vista marginalizado. Veja bem a diferença, ao contrário da grande mídia corporativista burguesa, aqui você vai ter um ponto de vista totalmente do lado do bandido. Um ponto de vista que vai defender o meliante e não os homens da lei e não aqueles que comandam as grandes mídias. Porque eu não tenho rabo preso com ninguém, tá ok? Então, aqui você vai acompanhar notícias com ponto de vista totalmente marginalizado. Tô nem aí para os ouvidos sensíveis, até porque não é muita gente que vai escutar isso. Aqui você também vai ouvir muita música ruim, porque todo o meu mau gosto musical eu vou colocar aqui e empurrar a goela abaixo dos outros. Aqui você vai ouvir Thiago York, aqui você vai ouvir Ana Lu, aqui você vai ouvir Maria Gadu e tudo de pior que existe no mercado fonográfico já criado. Eu quero ser pra você a lua iluminando o sol. Tô falando, a minha mente é uma parada que eu não suporto. Continuando aqui, você também vai ouvir poesias de algum bêbado de praça. Toda praça tem aquele bêbado metido a poeta. Às vezes a gente encontra eles em um lugar chamado Universidade Federal. E não necessariamente estão bêbados, mas com certeza ingeriram alguma substância supostamente entorpecente que mexe com o regulamento normal do cérebro humano. E eles vêm com um negócio de intervenção artística, esse negócio aí que a gente não entende. E também, se entende, não dá a mínima, porque arte é um negócio chato demais. O humor de cancelamento aqui você vai ver também, porque tudo aquilo que você vê na internet, que você ri escondido, enquanto você está fazendo suas necessidades fisiológicas vendo na internet, no banheiro, não necessariamente no banheiro, porque eu tenho certeza que eu tenho muitos ouvintes paraenses. Meus ouvintes paraenses não tem dessa, qualquer lugar é lugar. Onde deu vontade de arrear as calças é pimba, meu amigo. Muita gente, então... Esse programa é inclusivo. Aqui você vai ver inclusão, inclusive de paraenses, que é um lugar onde ninguém quer eles. Aqui os paraenses serão bem-vindos até demais. Então você vai ver o humor de cancelamento. Por exemplo, essa piada que eu acabei de fazer, que não teve muita graça, porque muito paraense vai se sentir ofendido e vai querer me cancelar. Com certeza você vai ver isso aqui e muito mais vezes. Você vai ver memes mal feitos. Eu sou o rei da produção de memes mal feitos. Que o diga Valdes Góes, que é o muso que me inspira desde que eu aprendi a usar um computador com Windows XP. Eu acompanho a vida do Valdez e desde então ele me bloqueia em todas as redes sociais possíveis. Sou bloqueado por Valdes Góes desde o Orkut e permaneço bloqueado até hoje em todas as redes sociais. Grande abraço, meu querido amigo Valdez. Eu sempre digo para você que a minha existência está totalmente atrelada à sua. Eu não existiria sem você, eu não teria emprego, eu não teria nada se não fosse Valdes Góes na minha vida e na vida do estado do Amapá. Você vai ver tudo isso e muito mais aqui no seu Mundo Trágico de Oz. A gente vai começar aqui com notícia num ponto de vista marginalizado. Aqui vai ser uma boa oportunidade para a gente bater em todo mundo que a gente não gosta aqui, seja apresentador do Bom Dia e Companhia, seja apresentador do Jap 1. Eu já tive muitas queixas em relação à Aline, mas a minha maior queixa foi quando ela começou a ciclar. É óbvio que a Aline tá ciclando, meus amigos. Aqui a gente vai ter que falar a verdade. A apresentadora do Jornal do Amapá, a primeira edição que passa meio-dia, fez um ciclo de trem bolona, meu irmão. Porque ela começou esse programa falando fino, franguinha, e agora ela tá um mulherão com um bundão daquele tamanho, trazendo aí a tentação pra dentro das casas de pais de família que estão assistindo o jornal, comendo um frango frito do lado da esposa que tá fedendo a cebola, e com certeza ele olha uma mulher dessa com olhos pecaminosos. Então eu venho aqui trazer essa crítica, Aline. Você devia ter consultado a população amapaense antes de ter feito esse ciclo que você fez, que engrossou sua voz e deixou sua voz mais grossa do que a do incrível repórter Jefferson Martins, que inclusive é mais uma crítica que eu quero fazer aqui à senhora TV Amapá. É uma crítica que eu venho trazer porque não temos mais um incrível repórter dinâmico, Jefferson Martins, apresentando aquelas incríveis reportagens em que ele dinamizava com a câmera, com o público, com o cenário, com qualquer coisa. Ele criava o cenário inteiro. O Jefferson Martins era um repórter que ele era, na verdade, o Steven Spielberg.
do jornalismo amapaense. Ele criava todo o cenário, todo o contexto. E se não fosse verdade, ele inventava uma mentira. Porque é isso que a população quer. Nós não queremos verdade, nós não queremos informação, nós queremos emoção, nós queremos ser tocados. Pegou mal essa daí, mas eu vou concluir o raciocínio. Nós queremos ser tocados pelo repórter de Emerson Martins. Vamos continuar aqui. Primeira notícia que eu vou ler vai ser essa aqui. Coloquei, mas não está exatamente em ordem. Vamos abrir aqui. A gente vai lendo e vai analisando a notícia. Se a internet ajudar. Olha, inclusive, eu vou fazer um merchan gratuito aqui. Eu passei por uns perrengues ultimamente com a internet da Você Telecom. Que, claro, todo amapaense que se preze tem que passar raiva com a Você Telecom, com a SEA, com o governador Valdes Góes e com qualquer que seja a sua divindade. Porque parece que ter nascido nesse lugar é um karma que a gente teve que pagar de uma vida passada que a gente jogou pedra na cruz. Então, ter nascido nesse estado é um karma. Outro humor de cancelamento! Lá vem, eu vou ser exonerado de novo. Então, eu queria fazer aqui um merchan gratuito à internet da América Telecom. Depois que eu passei a minha caralhésima raiva com a Você Telecom, eu fui na América, que é um provedor que existe ali no Novo Horizonte. É pequenininho, parece muito com um ambiente de lavagem de dinheiro, alguma banca de jogo do bicho lava dinheiro ali, mas a internet é muito decente. Eu estou usando ela há 2 meses e até agora eu não tive nenhum problema permanente. Passa às vezes meia hora, 1 hora sem conexão, mas para quem mora no Amapá e está acostumado a não ter nenhum tipo de conexão, a conexão da América Telecom veio para aumentar o nível da conexão nessa terra onde só existia até então a Oi, né? Então, fica aí o merchan gratuito para a América Telecom, você que está passando por muitos perrengues aí na sua casa com a conexão da sua internet. A América Telecom, ela pega de Zona Norte a Zona Sul. É como se fosse a criminalidade ou então a família de paraense que vem para cá. Onde você vai tem paraense, é assim a conexão da América Telecom. Onde você vai, ela pega. Onde você vai, ela presta. Muita diferença aí da nossa população paraense, que não é todo lugar que a gente vê esse povo prestando. Mais um monte de cancelamento! Eu vou ser exonerado. Vamos continuar aqui com as notícias. Tava na cara. Após levar milhares à ruína, Bolsonaro os abandonou. Já vou começar fazendo uma crítica aqui. Bolsonaro não abandonou porra nenhuma, porque o Bolsonaro, o que ele tem de aparência de covarde, ele tem de gênio da criminalidade, de tudo aquilo que não presta. Assim como todo bom cidadão brasileiro que se preze, que seja boomer aí, que nasceu nessa época, baby boomer do Bolsonaro, ele era aquele tipo que vomita a moralidade, que arrota a moralidade, mas faz de tudo do pior. Bolsonaro não acredita em absolutamente nada daquilo que ele prega, mas ele sabe que vende. Ele sabe que o brasileiro é apaixonado pelo fascismo, por essas raízes hipócritas, então ele vende isso, porque é isso que o público dele quer comprar. O produto do Bolsonaro é a mentira da moralidade. Olha só, fiz uma crítica construtiva, mas ao mesmo tempo um bom de cancelamento. Vamos continuar. Segundo a sabedoria popular, o ócio é a morada do demônio. Eu sempre digo que mente vazia é a oficina do Valdez. Por exemplo, eu tô aqui fazendo esse podcast que poucas pessoas vão ouvir, mas eu não lembro o que eu tava falando. Eu vou concluir, eu vou continuar aqui. Bobagem. O ócio é uma condição de vida durante pequena parte da vida. Repetiu vida 2 vezes. E para pouco, já que a maioria absoluta dos seres humanos precisa de movimento e ocupação, o que graças a Deus não é o meu caso. Hoje eu posso dizer que eu realizei todos os meus sonhos não fazendo nada, sendo um desempregado sustentado pela minha mãe. Então eu adoro isso. Inclusive, tua mãe 30 anos aí, mora com a tua mãe. Foda-se! Eu sou muito feliz não tendo nenhum emprego, nenhuma ocupação, porque esse negócio de o trabalho dignifica o homem. Eu não quero dignidade, eu nunca fui digno, papai. Vamos continuar. Sobretudo no terço final, que se bem utilizado, transforma a falta do que fazer em poderosa ferramenta de longevidade, se não física, ao menos intelectual e emocional. Profundo, né? Nossa, parece que agora eu parei no sarau, na Unifap, onde alguma menina de cabelo curto, todo ruído, com os olhos pintados e o cabelo meio descolorido, levantou e fez essa crítica. É uma crítica muito bem elaborada, mas é esse o grande problema da crítica da imprensa brasileira. Ela é uma crítica feita, cheia de um português muito bem elaborado,
cheia de palavras bonitas, de muita eloquência, quando na verdade a única coisa que você precisa fazer para calar a boca de um bolsonarista é levantar com todo o seu ímpeto e falar: a paca da tua mãe, aquela safada. A verdade é essa. As pessoas adoram, aqui na região norte principalmente, não existe a necessidade nenhuma de fazer um mega textão para você ofender um bolsonarista. Para mim, até hoje, durante os 4 anos da gestão do presidente Bolsonaro, não existiu um apelido que fez valer essa militância porca, mas muito da sua enjoada que os bolsonaristas fizeram. Bolsominion é um termo que, para mim, chega a ofender quem fala. Ah, ele é bolsominion. Ah, ele é minion. Pelo amor de Deus. Você pode simplesmente dizer: esse filho da puta vota no Bolsonaro, esse pau no cu, esse arrombado, esse filho de uma prostituta de feira que foi criado ali no Pacoval pedindo dinheiro dos outros, agora quer dar uma de moralista, de deixa a família em paz. Ora, vai se fuder. Todo mundo sabe que tu dá teu cu escondido, aquele pessoal que fica ali na frente do terreno, rapaz. Uma vez tu disse que tinha sofrido um assalto lá daqueles travestis, mas porra nenhuma que tu não queria pagar o PLOC. Tem que fazer valer o dinheiro suado delas, porque pra sentar nessa tua piquinha cheia de fimose é um sacrifício muito grande, tá vendo? Eu consegui desequilibrar um bolsonarista nesse momento porque ele adora vomitar a moralidade dele. Ele arrota a santidade, ele faz parte de uma igreja em célula, ele vai pra célula e ele lancha hot dog frio com tuchá quente. E nesse momento, quando eu chego ofendendo a base moral do bolsonarista, mas com ofensas regionais que ele vai conseguir entender, ele não vai mais conseguir falar nada, ele vai se sentir envergonhado. Por que você acha que naquele episódio do caminhoneiro, o rapaz que foi levado de uma ponta a outra do Brasil não conseguiu mais fazer nada? Porque feriu o ego dele, e quem fez isso foi um outro caminhoneiro. Não foi um acadêmico de sociologia que está há 7 anos pronto para ser jubilado nessa Universidade Federal, que fez um mega textão para chamar o cara de arrombado, não. Ele simplesmente foi de uma ponta a outra. Você quer ficar aí, você vai ficar aí então. E ele vai a 100 km por hora. Isso é um herói. Esse homem merece o prêmio de maior brasileiro de todos os tempos. Maior, inclusive, que o próprio Blanca. E esse homem conseguiu superar Blanca na grandeza da sua brasilidade, simplesmente anulando qualquer argumento bolsonarista ou qualquer tipo de manifestação, dando uma carona. Ele foi um filantropo. Agora vamos continuar a notícia aqui, que eu não posso perder o fio da meada. Profundo, né? Profundo até demais, que dá pra achar petróleo. A morada do demônio, em verdade, atende por outros nomes. Angústia, insegurança, incerteza, frustração. Meu irmão, isso não parece propaganda da Universal? Enquanto, a gente quando tinha mais ou menos uns 13, 14 anos, tava procurando algum programa para se masturbar na madrugada. E a gente passava, só tinha programa de crente, e aparecia alguém passando a mão na cara, andando na rua, todo perdido, todo alucinado. Parece, na verdade, um adolescente, um jovem, depois de sair do bar do Vila. Você se sente carregado? Você que sofre com dores de cabeça constante, vícios, doenças, está desempregado ou falido? Essas palavras, você consegue entender? Não precisa de tudo isso. Como eu disse, você ofende mais aplicando a regionalidade que você vive. Mas eu não vou dar essa palestra agora, porque eu vou fazer um workshop de como ofender bolsonarista nesse podcast. Fica aí a ideia, produção, para um novo programa de um workshop de como ofender bolsonarista ou qualquer outra pessoa que pense diferente de você. Vai ter esse podcast aqui, é uma promessa. Talvez, resumindo tudo, vazio existencial parece muito propaganda da Universal. Vou ler para vocês aqui. A morada do demônio, em verdade, atende por outros nomes. Angústia, insegurança, incerteza, frustração e talvez, resumindo tudo, vazio existencial. Este sim, um explosivo combustível para tudo que não presta. Aí nesse momento vai aparecer um depoimento. Eu usava muita droga, eu vivia perdido no mundo. Eu gostava de ir pra festa, eu me prostituía, eu ficava com vários em uma noite. Mas Deus teve um encontro comigo e aí em diante a minha vida mudou. Tomar no cu, né, meu irmão? O que mais
Cadê? Dinheiro, saúde, tranquilidade. Dá perfeitamente para continuar esse texto lendo com a voz do narrador da Universal. Vocês querem? Eu vou atender o pedido dos meus ouvintes. Dinheiro, saúde, tranquilidade. O que mais queremos juntos não resiste ao poder destruidor desta condição. Uma espécie de falta de propósito vital que mina qualquer pulsão de vida. Isso é uma crítica. Como tu quer fazer uma crítica assim? Quem vai levar a sério uma crítica assim? Alô, produção aí, a redação do Estado de Minas. Eu acho que tá na hora de fazer a Cidade dos Manos em antagonismo ao Estado de Minas. Tinha que ser, né? Mas tem que botar uma Cidade dos Manos pra escrever isso aqui. Um bando de velho arrombado, pau no cu, desocupado, vai reparar uma porra de uma obra, vai jogar um caralho de um bingo, vai ficar contando mentira no minibox na esquina da tua casa. Para de ficar obstruindo via pública, seu broxa do caralho. Tá vendo? Eu consegui ofender mais aí um bolsonarista idoso do que qualquer textão que esse cara fez. Mas como eu prometi pra vocês que eu ia ler essa matéria, eu vou continuar lendo ela. Quanto mais idade, maior é a chance deste vazio preencher o dia a dia. Paradoxal, não é mesmo? O vazio tomando conta de algo. Mas é assim mesmo. Idosos, com muita frequência, experimentam viver os últimos anos isolados, ainda que não sós, em um mundo próprio, fechado de memórias e reflexões, tendem a deprimir o humor e trazer à tona a antítese da vida, que é a pulsão de morte. Pegou pesado com o idoso aqui agora. Eu gostei dessa ofensa. Ela falou que o idoso está pronto para morrer. A verdade é essa, todos nós estamos à beira da morte. Mas o idoso, ele abusa desse direito de estar perto da morte. Então, por ele abusar desse direito de estar perto da morte, como ele vai conhecer o Criador, ou então o inimigo do Criador, muito logo, então ele vai abusar de toda a sorte que ele tem na sociedade. O idoso, ele vai fazer aquela piada com um parente homossexual que chegou no churrasco. O idoso, ele vai passar a palpar a menininha que passa na frente dele, porque ele já é um idoso, ele já vai morrer. Então o idoso, ele abusa da sorte que ele tem de estar perto de conhecer a morte. Então ele não vai ligar para os males que o cárcere fará para a vida dele, porque a lei no Brasil não atinge o idoso. A verdade é essa, tem Estatuto de Defesa do Idoso, mas não tem o Estatuto de Ataque do Idoso. Eu sou totalmente a favor do Estatuto de Ataque do Idoso aqui nesse Brasil. Fica aí a dica, Lulinha. Se você fizer um novo órgão, assim como você fez as procuradorias, faça também o Estatuto de Ataque ao Idoso, porque o idoso, ele abusa muito da sua sorte de existência nesse Brasil. Mais um humor de cancelamento que você está vendo aqui no mundo trágico de hoje. Pertenço, logo existo, olha. Isso é profundo. Redes sociais chegaram também para mudar essa lógica, para o bem e para o mal. O isolamento físico até pode ser permanecido, mas o mundo virtual acabou aproximando os náufragos emocionais. Ilhas solitárias uniram-se em arquipélagos através do WhatsApp, Telegram, Facebook e formaram um ecossistema próprio, paralelo ao real e à realidade que saltou para as ruas, avenidas e portas de quartéis do Brasil afora. O que ele quer dizer? Que o idoso, assim como o adolescente rejeitado, cria um mundo particular na internet onde ele é aceito. Onde a mentira que ele sempre acreditou é acreditada por todos. Então ele sabe que é mentira, mas ele precisa fazer parte de um contexto ilusório, de uma fantasia, de uma potoca bem contada. O idoso, ele é aquele que mais mentiu na vida. Só que ele precisa estar rodeado de pessoas que passaram a vida inteira mentindo. Porque dentro da família, o idoso não é mais levado a sério. O idoso, às vezes, ele vai contar de quando ele participou da guerra, da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, mas na verdade o idoso, ele foi fazer turismo sexual no leste europeu. E ele vem de lá falando que ele é um sobrevivente de guerra. Não, ele só foi pra lá. A única guerra que ele travou foi contra as doenças sexualmente transmissíveis da época. A sorte do idoso é que na época ainda não tinha AIDS. A penicilina já havia sido inventada, então qualquer orifício idoso, que na época era um idoso jovem, ele queria introduzir o seu órgão sexual. E às vezes ali naquele contexto, a sociedade, como era extremamente homofóbica, ele fazia coisas com os seus amigos, mas dava um outro nome, como por exemplo maçonaria. Entende? Mas eu não vou fazer essa crítica aqui agora, porque senão os ilumináticos, eles vão bater aqui na minha casa e isso vai ser muito difícil. O vazio existencial, a falta de propósito e o isolamento físico serviram como muletas para que as milhares de pessoas acima de 50 anos se reencontrassem com a energia vital perdida
e redescobrisse o sentimento de pertencimento e a razão de ser e de existir, ainda que sabidamente falsa, para quem escapou da armadilha, claro. Alienados do mundo real, passaram a viver em uma comunidade que lhes devolveu o sentido do não ter sentido, porque tudo que o idoso fala não tem sentido. O idoso, ele chega no churrasco, pois é, o Zé tava bateu o dominó da barata, aquela biela da cinética que eu falei pra ele que não ia dar certo. O idoso, ele chega falando essas palavras desconexas, que a única coisa que a gente faz é isso aí. Pode crer, esse é o vovô, é muita onda. Você entende? O idoso, ele leva a gente pro seu mundo de não ter sentido, porque ele fala coisas sem sentido, e a gente, pra entrar na onda do idoso, pra não deixar o idoso mais isolado do que ele já é, a gente fala palavras desconexas também. Então o mundo fica sem sentido. E basicamente é nisso que consiste o bolsonarismo. Palavras sem sentido a eles, que várias pessoas assinam uma grande torre de Babel do Viagra, da Tadalafila e dos remédios para hipertensão. Eles convivem ali numa grande salada da falta do que fazer. Os filhos criados, os netos ausentes e a aposentadoria, a falta de trabalho. Aí eu acho que o idoso, ele deveria prestar serviço obrigatório, trabalho obrigatório. O problema do idoso é que ele tem muito tempo livre. O idoso, ele tem que ter uma ocupação, ainda que seja compulsória. O idoso não tem que ter o direito de não trabalhar. Ele tem que ter o dever de não escolher dizer não para o trabalho. Tá vendo? Dessa vez agora eu estou sendo afetado pelo espírito do idoso falando palavras desconexas, que provavelmente você ficou sem entender. Moveram essas pessoas rumo à narrativa fácil das teorias da conspiração criadas e disseminadas por extremistas em todo o mundo, representados no Brasil por Jair Bolsonaro, seus filhos e milhões de seguidores sedentos por amparo. É o que eu digo, o Bolsonaro, ele não é nenhum otário. O Bolsonaro é um gênio que vende um produto que é fácil de ser vendido. Ele percebeu que a população brasileira, minada de teorias da conspiração, que são fabricadas dentro das igrejas neopentecostais e pentecostais brasileiras, ele viu que era um terreno fácil e inexplorado no Brasil, porque ninguém gosta de dar atenção para lunático. Ele percebeu que essa falta de um lunático maior, para dar inspiração para os lunáticos menores, ele percebeu que esse lugar estava sendo preenchido. Então ele deu uma de doido e ocupou esse lugar. Mas infelizmente esse lugar aí foi a presidência da República, né? Que era a minha mãe. Eu quero a tua mãe também. Uma das forças mais destruidoras que conhecemos é o desamparo, condição primitiva que todos os seres humanos já experimentaram em maior ou menor grau de dor e intensidade durante a primeira infância. Perdão, eu estou com a garganta entupida de catarro. Se mal vivido, eu estou ficando idoso, eu já tenho 31 anos, eu estou chegando nessa fase, minhas orelhas estão crescendo. Atenção, ouvintes, eu estou sendo infectado pelo vírus da pior idade. Minhas orelhas estão crescendo, meu nariz está ficando mais achatado, minha boca está escurecendo, meus cabelos estão ficando brancos. Atenção, hein? Quando eu começar a falar palavras desconectas aqui, vocês podem me cancelar porque eu fiquei idoso. Tá ok? Inclusive o tá ok é uma palavra que o idoso gosta de falar muito. Você pode ver que o idoso, ele manda um textão e no final ele manda um ok, mesmo quando não precisa. Por exemplo, eu vou fazer um elogio. Olá, moça linda, gostosa, maravilhosa. Adorei a sua beleza, ok? Pode ver que o idoso, ele adora fazer isso. Eu adoro a estética da escrita do idoso e do analfabeto digital. Às vezes eu escrevo assim de propósito, porque eu acho maravilhoso. Eu acho que se as poesias de Machado de Assis tivessem sido escritas com ok no final, ele seria levado mais a sério pelos jovens atualmente. A literatura brasileira teria mais corpo, por assim dizer, porque ela faria parte do contexto regional do brasileiro, que é o de escrever sem saber escrever, né? Capturado pelo obtuso, simplório e fácil propósito bolsonarista, combate aos comunistas, a Globolista, a China e os globalistas, etc., enclausurados em uma rede própria de informação e desinformação pura, alienados à realidade compartilhando valores comuns, Deus, pátria e família, velhos desamparados se viram protagonistas da vida mais uma vez, e o melhor, em companhia de novos afetos. Ok? Você viu? Eu transformei um textão desse num texto regional. Quando eu coloquei o ok no final da sentença, você conseguiu me compreender, ouvinte. Isso é muito importante para a gramática.
a boa redação, ela faz parte também. A boa comunicação, ela precisa ser bem compreendida, por mais óbvio que pareça. Então, se eu estiver falando, te dando aqui uma explicação de física, quando eu coloco um tal ok no final, ou um ok no final em maiúsculo, você vai entender. Porque o brasileiro tem a necessidade de um ok. Tá tudo ok. Então, eu acredito que o ok... Atenção, linguistas que estão ouvindo o nosso querido podcast aqui, Mundo Trágico de Oz. Fica aí a sugestão para próximo acordo ortográfico da língua portuguesa. O ok deve ser acompanhado de sentenças difíceis de serem compreendidas. Para livros de psicologia, livros de medicina, tratados de medicina, livros de geopolítica, que com certeza o grande pensador Wallace vai escrever alguns deles. Colocar o ok ao final de cada sentença difícil de ser compreendida, que aí vai conseguir ser facilmente compreendido pela população brasileira, que tem necessidade de colocar o ok em tudo. Não é breve, mas é o resumo dos fatos. Eis a explicação para o fenômeno de dissociação cognitiva em massa, e atende aos que passaram dos 50 anos, 70% dos golpistas presos em Brasília. Mas tá aí uma coisa que eu fico maravilhado. A Polícia Militar do Distrito Federal, ela estava brigando contra idosos e mulheres e crianças. E eles levaram uma coça, meu irmão. O cara chegou lá com o pangaré paraguaio dele, da cavalaria da defesa da capital brasileira integrada, o sonho de Juscelino Kubitschek, que virou pesadelo de Lulinha. A capital da integração brasileira foi invadida por idosos, por mulheres grávidas, idosas, pelas pessoas que não têm força física nenhuma. Chegaram lá naquele momento e invadiram a capital federal integrada do Brasil. É motivo de orgulho, com certeza, para a Polícia Militar do Distrito Federal. E vale a pena destacar aqui que a Polícia Militar do Distrito Federal é a mais bem paga do Brasil. Eu acho que é esse o problema, porque PM bom é PM fudido. PM bom é PM desvalorizado. PM bom é aquele PM que faz bico de segurança no minibox para complementar a renda familiar. Porque ele não quer pegar arrego, então ele faz um serviço ali de... Você tá vendo? Ele é um PM ético. Ele ganha mal, mas ele não se vende para criminalidade. Mas ainda assim, se fosse aquele PM que se vendesse para criminalidade e aceitasse propina, ele teria descido o sarrafo, não importa quem estivesse na frente dele. Porque uma das coisas que mais apaixona a vida de um homem militar, de um militar no geral, não só homem, mas mulher também, é a oportunidade de agredir as pessoas, não importando a idade, sem ser punido por isso. Porque com certeza, se tivesse ali professores, indígenas, pessoas lutando por alguma coisa que vale a pena lutar, a Polícia Militar do Distrito Federal tinha descido o cacete. Mas como eram idosos, pessoas que eles viram, tadinho do idoso, não vai fazer nada, passaram por cima dos PM, derrubaram a cavalaria e fizeram o caralho aquático ali dentro da capital federal. Motivo de orgulho aí para a Polícia Militar do Distrito Federal. Inclusive, eu gostaria de parabenizar a Polícia Militar do meu estado, do Amapá, por ser filha da puta com todo mundo. A Polícia Militar do Estado do Amapá, ela não tem distinção de quem é rico, quem é pobre, quem é preto, quem é branco. Eles agridem quem se meter na frente. Então, claramente, é uma característica de democratização das polícias militares, é o fato de agredir independente do status social, independente da raça, da cor, do gênero. Todos são agredidos pela Polícia Militar do Amapá, e fica aí o meu cumprimento aos homens da lei que têm feito valer o seu mal pago salário e as suas progressões não dadas. Só Bolsonaro é o culpado? Com certeza não. Não há dúvida de que Bolsonaro é o grande responsável por essa tragédia, mas não podemos isentar de culpa as próprias vítimas, já que crescidos alfabetizados e minimamente aptos cognitivamente. Aí a gente tem que culpar, na verdade, o sistema educacional brasileiro, que é muito uniforme, né? A fome se encontrou com a vontade de comer, com certeza. Aí eu faria uma analogia melhor. O tarado encontrou um buraco para meter. Ou então o tarado idoso teve finalmente uma ereção e encontrou um buraco para meter. A fome se encontrou com a vontade de comer. Essas pessoas não são muito diferentes do que é o patriarca do clã das rachadinhas e das mansões milionárias compradas com panetones e dinheiro vivo. Olha ali, ele
fez uma crítica subliminar ao Jair Bolsonaro. Gostei porque ele mascarou com palavras muito bonitas, mas poderia ter sido mais direto, porque já que eu entendi, né? Mas eu acho que o idoso que está lendo isso não vai entender. Até porque o idoso ele não se dá ao trabalho de ler, né? Ele escuta os áudios do Zap. Por certa empatia, tenho alguma compaixão por essa turma. Ao mesmo tempo, não tenho paciência nem o desejo de resgatá-los do fundo do poço. Ao contrário, durante todo esse tempo, nutri profundo desgosto e desprezo diante de tamanha estupidez e selvageria. É essa parada que eu tô criticando aqui. A estética da crítica da esquerda brasileira, do progressismo brasileiro. A estética dessa crítica é muito cheia de floreios. É o tropicália da crítica política, quando na verdade você pode apenas regionalizar as suas palavras. É uma necessidade de fazer uma música de Chico Buarque de Holanda, quando você pode simplesmente chamar o cara de arrombado, ainda que seja idoso. Porque quando a ofensa ela é bem dada, você não olha o alvo da ofensa. Você olha em si o bom e belo ato de ofender. Porque ofender, ele tem que ser algo democrático. Tá aí Lula, tá aí Supremo, que está ouvindo Alexandre de Moraes Xandão. Você, quando estiver ouvindo esse podcast, você pode levar isso em consideração na nova Constituinte brasileira, que eu acredito que você vai encabeçar. Como a ofensa, ela deve ser um padrão democrático dentro da Constituição brasileira. Porque quando você ofende alguém novo, você sabe que tem a chance de ser agredido. Mas quando você ofende um idoso, você não vai ter essa garantia. Talvez uma bengalada, uma sombrinhada, mas não tem risco de botar a vida em perigo. Então quando você ofende o idoso, é muito mais democrático. Porque você consegue colocar o idoso no nível de rebaixamento moral que você está incluído. Então é um ato de inclusão social ofender pessoas que normalmente não seriam ofendidas. Deles, confesso, quero distância. Se um dia eu voltarei a aceitar o convívio, não sei. Hoje não. Até porque imagino que a recíproca seja relativamente verdadeira. Com certeza. Fico pensando no drama das famílias desfeitas. Penso também em quem está órfão de pais e mães presos em Brasília. Não penso, não. É pra ser filho de um filho da puta, mas antes não ter genitores. Aliás, imagino o sofrimento físico de pessoas de idade, dormindo no chão, comendo mal, enfim, experimentando um tipo de vida que jamais conheci. Eu tenho certeza que o autor deste texto deu a mesma risada que eu quando ele fez esse enunciado. Ok? Faltou ok no final. Tá vendo que o ok, ele dá uma exclamação na sua sentença. Vou dar um exemplo aqui. Fico pensando, penso também em quem está órfão, ok. Aliás, imagina o sofrimento físico de pessoas de idade, dormindo no chão, comendo mal, enfim, experimentando um tipo de vida que jamais conheceram, ok? Você viu como ok mudou totalmente a frase? Então fica aí o aviso novamente reforçado aos linguistas, que o ok, ele pode ser usado em qualquer tipo de situação. Porque o idoso, ele consegue ver contexto no ok, ainda quando não existe. Então eu acho que o ok, ele precisa ser aplicado na regra geral da gramática da língua portuguesa. A história humana conta muitas tragédias a partir da cultura das massas, escravidão, nazismo, comunismo. Eu vou parar aí. Como é que o cara bota comunismo na mesma balança do nazismo? Eu, a partir desse momento, discordo de tudo que você falou dessa frase pra cima, meu amigo. Você não é digno da minha análise crítica muito bem aprofundada, muito bem fundada, muito bem fundamentada. Você aqui será alvo de todos a partir desse episódio em diante. Em todos os episódios eu irei ofender-lhe. Eu irei falar mal, ou falarei mal, conjugando melhor o verbo, de toda a sua ascendência, começando aquela puta da tua mãe, seu arrombado do caralho. Como é que um pau no cu desse coloca comunismo na mesma balança do nazismo? É por isso que o centrista é muito pior que o direitista. Porque ele quer dar uma de isentão e acaba cometendo uma atrocidade dessa aqui. Porque o direitista, ele sabe que o nazismo faz parte daquilo que ele defende. E ele consegue dissociar o comunismo desse ponto de vista arrombado dele. O centrista não, ele acha que não. Eu sou diferente. Não, eu penso diferente. Eu leio a arte de tocar o foda-se. Eu uso sapatênis. Eu uso camisa polo.
Eu sou diferente. Eu vou em rave, eu sou uma pessoa desconstruída. Então ele acha que por ele ser assim, basicamente essa antítese do que é... Antítese não, a síntese do que é ser uma pessoa sem sal, ele acha que na verdade ele é o Dalai Lama da desconstrução política. Quando se é um grande pau no cu, se você tem um amigo centrista que nem esse redator aqui, mande ele se fuder hoje. Tá ok? Fica, tá vendo como tá ok? Ele melhora tudo. Eu vou procurar o nome desse cara aqui. Ricardo Kertzmann. Eu vou aqui no Twitter. E eu vou mandar um tweet para ele aqui. Acabo de ofendê-lo. Vocês viram? Então fica aqui o compromisso de todas as pessoas que acompanharão esse podcast daqui em diante. Vamos ofender este homem porque ele cometeu uma atrocidade histórica e textual. Então vá no seu Twitter e ofenda ele também. Tá ok?